Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem? Sou o Pedro, estamos aqui no nosso segundo vídeo do canal e muito animado para dar continuidade aqui à produção de conteúdo. Hoje nós estamos iniciando a série N2N do zero, tá? Então vamos ir bem passo a passo para te mostrar o que é essa ferramenta, o quanto ela é poderosa e as inúmeras possibilidades que nós temos à mesa. Nós estamos vivendo não só o hype, não só uma onda, mas verdadeiramente uma era que chegou para ficar de agentes de IA. E a tendência é essa, não só com agentes, não só com IA, mas com a sistematização, a robotização de todos os processos que são feitos manuais e até outros como tirar sangue. Então, nós já temos máquinas fazendo isso, enfim, você já deve ter acompanhado. Então, bora pro vídeo, sem mais delongas, é isso. Se tiver curtindo esse formato, se gostar, se quiser deixar sugestão, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? O objetivo de produzir esses vídeos é justamente apresentar esse mundo para pessoas que talvez estejam querendo mudar de carreira, talvez que já estejam consolidadas em outras áreas, mas que queiram utilizar o poder da automação, da inteligência artificial, que tem diversas aplicações para justamente potencializar ainda mais os seus negócios. Beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Preparei aqui um install para nós, tá? Então, só com um resumo de tudo que nós vamos falar, definição, as principais funcionalidades, como a plataforma funciona, quais são as vantagens do N8N, exemplos práticos. Vou mostrar aqui alguns projetos que eu tenho reais, cases reais que tenho vendido para clientes, ok? Os públicos-alvos, né? Então, tipo, para quem que se encaixa utilizar essa ferramenta, tanto para desenvolvedores quanto cliente final, seja B2B ou B2C, ok? Também as principais diferenças aí com as outras plataformas como Zapier ou Make, tá? Então é isso, bora lá. Em primeiro lugar, né, o que é o N8N? Quando a gente fala de N8N, a gente precisa pensar também em low code. O que é low code? Em tradução direta seria baixo código, né? Pouco código. A gente sabe que hoje em dia as ferramentas estão cada vez mais facilitadas. Então, ao invés de você ter que saber programar raiz mesmo, fazer ali uma faculdade de engenharia de software, engenharia da computação, ciências da computação, né? Hoje em dia você já tem algumas ferramentas que têm do mínimo o básico de lógica de programação, ou de lógica condicional mesmo, do dia a dia ali, se, senão, enfim, você já consegue desenvolver algumas coisas. E a tendência é que isso fique cada vez mais facilitado. Então, o N2N é uma plataforma de automação low code. Eu digo low, ao invés de dizer no code, porque você tem um pouco de código ali que talvez você precise utilizar, seja ele JavaScript ou Python, ok? Tá. E quando a gente fala de N2N, a gente pode falar também de self-hosted ou não. Por quê? Você pode utilizar o N2N, pelo próprio sistema deles, pela nuvem, é o cloud que a gente chama, você vai ouvir esse termo, caso você não tenha ouvido ainda, mas ele já é bem conhecido, né? Computação em nuvem. Ou seja, utilizar o próprio servidor do N2N, criado por eles, ou não, você pode fazer uma auto-hospedagem, que é você mesmo contratar o seu servidor, uma Hostinger ou uma Hetzner da vida, e subir ali, digamos, o seu N2N, preparar toda a sua infraestrutura, ok? Não é o foco e o objetivo desse vídeo de detalhar isso. Se vocês quiserem mais assuntos e de fato, mais aprofundado esse ponto, comentem aqui embaixo, beleza? E o que o N8N tanto possibilita, né? Tô aqui com o site deles aberto. Então, assim, basicamente você consegue pensar, construir e fazer o que você quiser. Você pode até ver, ó, um fluxo de exemplo. Aqui você tem uma integração, que é o Slack. Você vai ouvir falar bastante de integrações, porque esse, de fato, é o poder do N8N. Ele te permite integrar com mais de 400 opções. E já já eu vou te mostrar quais são algumas dessas opções, tá? Então, sempre que a gente pensa em computação, a gente precisa pensar em entrada, processamento e saída. Então, nesse caso aqui, ó, no próprio exemplo deles, tá, ó, essa aqui é uma entrada. E isso daqui é um trigger, que a gente chama, um gatilho. Então, toda automação ela tem um começo, meio e um fim, ok? Nesse caso, aqui nós temos o começo, depois nós temos algumas opções, você tem aqui um agente de IA, ok? E aqui você tem, nesse caso, a saída seria aqui, né? Mas não está configurado. Poderia ser uma saída para fazer um input no CRM, para dar uma resposta no WhatsApp,
no Instagram, whatever, o que fosse, tá? Então aqui você tem um pouco mais, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você conhecer um pouco mais da plataforma. É legal porque você consegue acompanhar o desenvolvimento da sua automação em tempo real e de forma muito facilitada, tá? Eu sou suspeito em falar porque eu gosto muito da plataforma e também não ganho comissão para isso, mas algo que é bom a gente fala com gosto, na verdade, que realmente é bom, né? Então, basicamente é isso. Deixa eu só fechar esse cara aqui porque eu não estou usando. Chatwood. Beleza. Vamos avançar. Deixa eu aumentar aqui a tela. Tá. Então pense assim, suponha que você tenha, digamos, um bloco de notas no seu WhatsApp ali, ou você anote alguns pensamentos, enfim, e por algum motivo você queira mandar isso para uma planilha, tá? Suponha que você faça isso toda semana. Como que você automatizaria isso? Não faz sentido você ficar copiando e colando ali o seu bloco de notas particular e colando numa planilha. Hoje em dia, enfim, né? Com a tecnologia cada vez mais avançada, não faz sentido fazer isso. Com a N2N você consegue pegar respostas do WhatsApp, tudo que está acontecendo no WhatsApp, você pode colocar um agente de IA lá, você pode colocar uma captura das mensagens que você vem recebendo, tanto no seu pessoal quanto no seu perfil corporativo, e fazer qualquer tipo de integração, enviar para uma outra plataforma, enviar para um CRM e assim por diante. Tá? Então você consegue automatizar tarefas que são repetitivas, simples e até complexas, tá? E você faz isso através dos fluxos. Eu vou até pegar aqui o... Isso daqui é um fluxo, tá? Fluxo simples. E aí você consegue personalizar ele da forma como você quiser, ok? E aí você tem diversos conectores como Slack, Gmail, Google Sheets e assim por diante. Tá, mas como é que funciona? Você cria um fluxo definindo gatilhos e ações sequenciais, que foi o que eu demonstrei aqui no site deles. Eu vou até pegar um agente meu aqui, ó. Esse agente real está ativo, para uma assistência técnica especializada em concertos de TV e aparelhozinha branca. São clientes meu, cliente real, tá? Aqui ele está particionado, aliás, em etapas. Então essa é a etapa 4, a etapa principal, em que de fato a gente está processando toda a inteligência. E aqui eu estou utilizando até uma estrutura um pouco mais sofisticada, como vocês podem ver, ó. Eu tenho multi-agentes. Então, cara, quando você observar isso, entenda o seguinte: isso daqui já é o futuro. Ao invés de você ter times e squads de pessoa, você vai ter times e squads de robôs. Isso mesmo. Não é Black Mirror, não é aqueles filmes, né? Exterminador do Futuro, enfim. Mas é a realidade. Então, eu tenho aqui um agente de boas-vindas. Beleza, ele segue diversas lógicas que eu mesmo setei. Então, aqui eu tenho o prompt desse agente, tá vendo? O que ele deve fazer, qual o objetivo, quais são as funções, ok? Quais são as regras supremas, aquilo que ele não pode deixar de fazer e assim por diante. Isso a gente personaliza para cada robozinho, digamos assim, né? Então eu tenho um agente de FAQ que é para ele responder perguntas e respostas das mais corriqueiras, né? No inglês é Frequently Answered Questions. Então são as perguntas e respostas mais frequentes, né? Para os mais estudados aí, perdão a dicção. Foi assim de imediato para falar. Aqui eu tenho outro agente, que é um agente de abertura de OS. Então, sempre que um cliente vai solicitar um serviço, ele precisa abrir um OS, tá? Nesse caso, a minha atende no WhatsApp e já seleciona se o cliente vai consultar uma OS, vai abrir uma nova e assim por diante. Aqui eu tenho um agente, então, para fazer essa consulta. E aqui ele está integrado, como vocês podem ver, ó, com o Pipedrive. É um CRM bem conhecido, tem aqui a minha credencial, a gente pode falar disso em outros vídeos, tá? Aqui eu faço uma busca de uma negociação, um deal, né? Aqui eu dou as instruções para ele e assim por diante, tá? Toda gente ele tem... Claro, isso aqui seria uma aula à parte, mas só para dar um overview para quem não conhece mesmo, porque é esse o intuito do vídeo, toda gente ele precisa ter um chat model, que é a inteligência por trás. Então imagine assim, o próprio chat GPT, digamos assim, por trás da sua automação, fazendo tudo acontecer. Em resumo, é isso, tá bom? A gente pode aprofundar em outro momento. Esse agente, ele também vai precisar de uma memória, para ele ter contexto da conversa que está sendo falada ali, tá? E aqui tem as tools. Aqui eu posso... deixa eu só afastar aqui. Beleza, aqui. Aqui eu posso simplesmente... Eu tenho diversas opções. Eu posso linkar um banco de dados, eu posso... Tá vendo? É muita coisa. CRM e assim por diante. É muita coisa mesmo.
Então, aqui são diversos serviços que a gente pode estar elencando. Então, imagina ter Instagram, WhatsApp, Facebook, CRM, banco de dados, tudo em uma plataforma só onde você pode fazer as integrações que você quiser para, de fato, cumprir aquilo ali que o teu cliente precisa, o que você precisa, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Tá, e quais são as vantagens do N2N, né? De fato, você não precisa saber programação para criar um fluxo e vender por 3, 5, 10, 15, 50 mil. Você não precisa literalmente saber programação para isso. Você precisa ter um pouco de lógica, e isso a gente, aprende na escola, né? Para os mais estudiosos aí, dá para tirar de letra. Então, basicamente é isso. Você não precisa saber programação. Ele é flexível, é personalizável, caso você queira usar um pouco de código, então ali um JavaScript ou um Python, tá? Como eu falei, da hospedagem própria na nuvem, você consegue ter o controle dos seus dados. Já demonstrei para vocês alguns exemplos práticos, né, ali da minha automação. Um outro exemplo aqui é você notificar a sua equipe do Slack. Então, quando uma nova venda acontecer na sua loja virtual, seja lá qual o cenário for, você pode sincronizar contatos entre CRM, ferramentas de marketing e assim por diante. E para que se encaixa o N2N, né? É para desenvolvedores que estão buscando automatizar processos de uma forma mais rápida, porque você tem uma plataforma mais intuitiva, onde você pode simplesmente apertar botão. Eu digo simplesmente porque, tudo bem, para você começar a utilizar, você não tem uma barreira de entrada tão grande. Só que para você desenvolver um fluxo com mais de uma etapa, aí já começa você vai precisar ter um conhecimento mais profundo. Inclusive, se você quiser fazer isso, vou deixar também aqui o link da minha comunidade na qual participo, sou sócio, já fui mentorado, e ali você pode ter um ambiente onde você pode aprender com quem sabe de verdade, tá? Eu não trabalho com guru, não sou guru. Aqui você pode ver na minha tela automações reais, tá? Em que eu desenvolvi para clientes reais, ok? Se você quiser trocar alguma ideia, enfim, a gente pode trocar para você entender um pouco mais desse mundo, tá? Basicamente é isso. E, obviamente, também o objetivo da ferramenta é contribuir com negócios de pequenos e médios empresários. Então, e até para clientes finais. Uma ferramenta ali de um planner financeiro, por exemplo, eu estou desenvolvendo um, que no caso seria para B2C, né? Mas o foco também vai ser mais para B2B, para pequenas e médias empresas. E quais são as principais diferenças entre uma ferramenta ou outra? Eu não gosto de ficar defendendo uma ferramenta ou outra, mas o N2N de fato é muito bom, sabe? Eu não sei se foi o Market Capitalization, ou a captação de mercado dele, ou se ele já foi vendido, mas foi uma cifra de 2 bilhões e meio do criador, um alemão lá. Então, assim, nenhuma ferramenta é vendida por 2 bilhões e meio à toa, né? As outras cumprem seu papel, claro. Existem momentos, às vezes, para você começar, talvez o Make seja mais simples, tá? Mas hoje em dia o N8N é a principal ferramenta de automação, assim, fácil, ok? E ele tem a vantagem, claro, de poder ser instalado até localmente na sua própria máquina. Beleza? Então é isso, pessoal. Passei aqui pelos principais pontos. Tentei ser o mais breve e objetivo para fazer algo introdutório, para mostrar para vocês como funciona. Vou pegar aqui até um fluxo novo, só para vocês darem uma olhada. É aqui que começa, tá? Ó, em branco mesmo. Aqui tem os, digamos que, nodes, ações, né? Então, todo workflow ele começa com um trigger, que é algo que dispara aquela automação. Então, nesse caso, é um disparo, um gatilho de clique no mouse. Então, quando eu clico, ele executa, tá? Eu poderia aqui, por exemplo, puxar dados de uma planilha. Então, eu vou pegar aqui um Google Sheets, seria um get row em sheet. Então, eu preciso criar uma credencial, tá? Isso daqui é papo para outro vídeo. Aqui eu, por exemplo, uma planilha pessoal minha aqui, né? Eu coloco ela. Quando eu dou um OK, um play, ele puxou aqui os... tá vendo? Tem aqui uns dados que retornou, enfim. Então, todo gatilho ele começa dessa forma, com o trigger, e aí eu faço as operações que eu quiser, e por fim eu devolvo aquilo que eu quiser também, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu vou trazer mais vídeos criando o seu primeiro agente do zero, configurando credenciais e assim por diante, tá bom? Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você gostou, o que mais você quer saber. E é isso.
Bora pra mais, bora ganhar esse mundão. Boa sorte e até a próxima.